Olá, amigos e amigas internautas, eu sou o professor Toide, nascido na cidade de Maringá, estado do Paraná, formado pela Universidade Estadual de Maringá, também com pós-graduação pela Universidade Estadual de Maringá. Atuo na instituição como professor Sapiens Curso Colégio, Colégio Drummond, Colégio Objetivo, Colégio Global, Colégio Universitário e Curso Cognitivo, Colégio Dom Bosco de Maringá. Vamos iniciar então uma videoaula sobre um outro verme, um outro filo do reino animal, que é o filo Nemateuminto, antigamente chamado genericamente de filo Asqueuminto. Hoje é muito normal nós utilizarmos esse nome, o filo Nemateuminto. Nemato significa fio, euminto, verme. Então são vermes que possuem uma forma afilada, uma forma de fio. A respiração é feita pela pele, é pela cutis, é pelo tegumento. Portanto, a respiração cutânea. O oxigênio passando do ar para dentro do corpo e o gás carbônico saindo de dentro do corpo para o ar. Então, cutânea é o oxigênio passando através da pele e vai direto para as células. Não tem o sistema circulatório distribuindo o oxigênio. Por quê? Eles não apresentam o sistema circulatório, eles não apresentam sangue. Eles têm uma hemolinfa que na verdade acaba fluindo pelo falso celoma chamado pseudoceloma. Mas a respiração cutânea ou tegumentar tem uma grande área onde pode haver trocas de gases entre o meio e o corpo da lombriga, no caso, que é o representante do filo Nemateuminto. Algumas doenças que nós devemos saber. Ascaridíase, causada pela lombriga. Na verdade, você adquire lombriga se você come cocô. Ah, professor, pelo amor de Deus, eu não como cocô. Talvez não na forma direta, Mas os ovos que podem conter em determinados locais, e muitas vezes manuseados, pode ser levado à mão esses ovos. E o ovo embrionado da lombriga, que estava decorrente das fezes de alguém que já tinha essa lombriga, essa ascaridíase, você entrou em contato e colocou na boca. Esse ovo vai chegar lá no seu intestino e vai formar uma larva jovem. Essa larva jovem precisa amadurecer. Então ela vai perfurar seu intestino e vai cair na corrente sanguínea. E aí, meu querido aluno, ele vai passear pelo seu corpo inteiro. Vai pelo pulmão, vai pelo coração. É o que a gente fala que ele faz um ciclo cardiopulmonar, porque ele passa pelo coração e depois pelo pulmão. Chegando em nível de pulmão, ele perfura os alvéolos pulmonares e sobe a traqueia. Quando chega naquela região da garganta, onde está a glote, a pessoa sente algo estranho e engole essa larva já madura, chegando lá no intestino e formando o verme adulto. A lombriga ela é um verme dioico, então existe um macho e a fêmea. E somente você vai continuar esse ciclo se você tiver a ingestão de ovos de origem macho e ovos de origem fêmea, para que quando chegarem no seu intestino se reproduzam, pelo fato deles serem dioicos. Muito importante que vocês entendam isso, ok? O amarelão. O amarelão é uma doença que você pega não necessariamente ingerindo ovos, e sim andando descalço. E se no lugar onde você pisar, ali tiver uma larva, chamada larva rabditoide, que na verdade eclodiu de ovos que haviam fezes ali, muitas vezes você não consegue perceber as fezes, pois elas secaram, mas os ovos estão ali no solo. E se você andar descalço e lá tiver a larva, é bem provável que essa larva penetre a sua pele. Então uma penetração ativa, não necessitando uma ingestão e nem um agente transmissor, penetra direto pela pele. Vai cair na corrente sanguínea, vai fazer o mesmo ciclo cardiopulmonar que a lombriga, vai lá para o seu coração e depois vai para o pulmão, perfura os alvéolos pulmonares, sobe a traqueia, chega na garganta, na região da glote, você engole, passa pelo esôfago, estômago e vai lá no seu intestino ficar. Aqui não é o Ascaris lumbricoides, afinal de contas o Ascaris lumbricoide é o causador da lombriga, ascaridíase. O amarelão é o Ancylostoma duodenalis, guarda bem essa palavra, duodenalis, lembra duodeno, primeira região do sistema do intestino delgado, e o Necator americano, que é outro exemplo de verme que vai também causar uma doença chamada amarelão. A doença amarelão
É uma doença que aqui no Brasil nós conhecemos pelo personagem de Monteiro Lobato, o Jeca Tatu, né, que estava comumente cansado, fadigado, amarelo e andava descalço. É lógico, para você prevenir essa doença do amarelão, bastaria você andar calçado, na verdade. Além do que, uma pessoa que contém uma doença, ou mesmo que não contém uma determinada doença, ter o mínimo de higiene a ponto de não precisar defecar em qualquer lugar, né? Usar exatamente esses sanitários adequados. Morar em cidades que tenham tratamento de esgoto também é excelente modo de prevenção. O amarelão é uma doença que consome muito os nutrientes que deveriam ser absorvidos pela pessoa, né? Pois há uma competição entre os nutrientes do intestino, entre o verme e a pessoa. E também uma forte hemorragia interna, né, devido à presença da sua sucção da boca que fica presa à parede interna do intestino. E a pessoa fica com um grave caso de anemia, às vezes tão grave o caso de anemia que ela sente muita falta de ferro e que, inclusive, muitas vezes o olfato se aguça com cheiro de ferro. E aqui no estado do Paraná, principalmente do norte, nós temos uma terra extremamente rica em ferro e é muito comum pessoas que têm uma anemia grave devido à carência de ferro, como na doença do amarelão, é muito comum eles comerem terra, fato esse que nós chamamos de geofagismo. Vamos só recordar as cardíases, uma doença importante, e vale lembrar que a prevenção é qual? Não tomar água contaminada, né? Ferver adequadamente, alimentos contaminados, como salada, lavar muito bem esses alimentos contaminados, né? Com os ovos, né? Que provenientes verão das fezes, e também um tratamento de esgoto adequado na sua cidade, a utilização de sanitários adequados, não defecar. Percebam que essas doenças de vermes que eu estou falando, basta um mínimo de higiene para que acaba, entre aspas, né, erradicando tal doença. Já a filariose ou elefantíase, né, ela exige um hospedeiro intermediário, um agente transmissor. No caso, vai ser o mosquito Culex, que vai transmitir as microfilárias, que vão parar, na verdade, no sistema linfático da pessoa, entupindo, né, os vasos do sistema linfático e ocorrendo um extravasamento de água, e geralmente acomete membros inferiores. Nos homens, muito comum acometer, além dos membros inferiores, o testículo, né, o saco na verdade, ou o escroto, e nas mulheres também é muito comum acontecer nos seios. A microfilária, ou seja, a larva aqui, o nematelminto que nós estamos falando, o nome científico dele é Wuchereria bancrofti. Então, Wuchereria bancrofti é o nome do agente etiológico, ou seja, aquele que causa a doença, que é a microfilária. E o mosquito, que é o hospedeiro intermediário, o agente transmissor, o vetor, ele chama-se Culex, o seu gênero, né, o seu nome científico do gênero. Então, o agente etiológico chama-se Wuchereria bancrofti, o hospedeiro intermediário é o Culex fatigans, conhecido como mosquito palha, e o hospedeiro definitivo é o homem. Forma de contaminação é pela picada do mosquito. Não tem ingestão de ovos e nem andar descalço vai pegar essa doença. E sim, tem que ter a presença do mosquito palha ou Culex fatigans. Sintomatologia é o parasita penetra na circulação linfática, causando edemas e extravasamento do líquido, causando um aspecto de elefantíase. Aqui algumas imagens para vocês verem pessoas com graves casos de elefantíase ou filariose, e que se a pessoa não for drenar esse líquido, né, que acaba extravasando, pode inclusive esticar demais a pele e causar situações ulcerosas muito piores, ok? Graças a Deus nós temos aí um medicamento hoje em dia que ajuda no combate da elefantíase ou filariose. Há pouco tempo atrás não havia assim uma medida de prevenção adequada, né, de cura. Hoje nós utilizamos um medicamento que na verdade é um antibiótico chamado doxiciclina. Foi descoberto que as microfilárias, ou seja, a Wuchereria bancrofti, ela tinha uma associação bem grande com certas bactérias. E esse antibiótico doxiciclina, eliminando certas bactérias, comumente fazia as microfilárias também morrerem. O bicho geográfico, o causador é um verme chamado Ancylostoma brasiliense, olha só, em homenagem ao Brasil, tá vendo? Parente do Ancylostoma duodenalis, causador do amarelão. Já o Ancylostoma brasiliense, você
pega geralmente através de fezes de gatos em areia, né? Fezes de animais em areia, e essa larva ela acaba penetrando ativamente pela pele, e conforme ela caminha pela pele, né, de baixo, na região subcutânea, vai formando edemas que lembram muito mapas geográficos. Devido a isso, nós chamamos essa doença do Ancylostoma brasiliense de bicho geográfico. Eu sou o Professor Toide. Entre no meu blog www.professortoide.blogspot.com, deixe seu recado, e qualquer dúvida escreva para professortoide@bol.com.br.